Agora são 7h20. Vamos falar sobre o cenário internacional em alguns países, algumas regiões aí do mundo. Vamos começar aqui pela Bolívia e o nosso convidado é o Jorge Romano, professor de Relações Internacionais e Economia da Universidade Federal do ABC e membro do Grupo de Reflexão sobre Relações Internacionais. Olá, Jorge Romano, bom dia. Tudo bem? Bom Tudo dia. bem, tudo certo. Bom, Jorge, vamos falar aqui sobre as eleições na Bolívia. Cerca de 85% dos votos apurados, né? Nas eleições presidenciais da Bolívia. O Evo Morales está liderando a disputa com 45,38% e em seguida, em segundo lugar, o ex-presidente Carlos Mesa com 38,16%. Já se fala, eles estão falando lá, na possibilidade da realização do segundo turno. Como é que você está vendo essa eleição na Bolívia, Jorge Romano? Qual que é a sua análise? Bom, tem duas formas de olhar. Primeiro, é inédito que haja um segundo turno, né? Porque o próprio Evo Morales sempre ganhou de folga as primeiras 3 vezes que ele foi eleito, né? 2006, 2010, 2014. Isso já estava esperado por vários motivos. Há um certo, enfim, cansaço, né? E a oposição aproveitou de muitos conflitos que surgiram em várias partes do país, apesar da economia continuar crescendo, muito em cima da média da América Latina. Esse ano espera-se 4%, nos últimos anos foi em média 5%, mas, enfim, tem um déficit muito alto, déficit público, que aumenta a dívida interna. Então, assim, do outro lado, exatamente pela estabilidade, pelo crescimento econômico, ele conseguiu sair na frente, mas é evidente que ele esperava poder ganhar no primeiro turno, porque o grande risco no segundo turno é que a oposição se unifica, a muitos outros partidos, sobretudo o terceiro colocado, que é da região de Santa Cruz. eh, ele, o Oscar Ortiz, se a oposição se juntar, aí pode complicar para o Evo Morales. Há um fato agora que está criando certa tensão na Bolívia, o fato que depois, como você falou, depois de quase 89% dos votos contabilizados, houve interrupção da votação, e isso deu gás à oposição para já começar a deslegitimar o processo. O próprio Carlos Messa fez uma campanha exatamente nesse sentido, desde já desmoralizar o processo, dizendo que o Evo Morales seria um candidato ilegal, pelo fato que a oposição considera que ele não poderia se candidatar novamente. Quer dizer, já começa, né? Tá virando um pouco moda, né? Quer dizer, a pessoa está na frente, a pessoa começa a deslegitimizar, é isso, né? Começa a ter, Sim, falando que tem fraude, alguma coisa assim, né, Jorge? é. O que é interessante é ver que na campanha o Carlos Messa ele tentou ligar a candidatura do Evo Morales aos graves problemas econômicos, sociais e políticos na Venezuela, né? Enquanto isso, os recentes acontecimentos no Equador e Chile foram usados pelo Evo Morales para dizer como uma guinada neoliberal, representada pelos Carlos Messa, embora ele nega, mas ele claramente é o candidato do neoliberalismo. Aí o Evo Morales chamou a população a pensar os riscos que o país corre caso se reintroduza uma política neoliberal como a Bolívia vinha tendo até a chegada dele. Então, nesse sentido, as revoltas no Chile e no Equador tiveram também um peso nas eleições, na campanha. Exato. Bom,
A gente estava falando, né? Teve também no Equador, no Peru e agora no Chile, né? Nesse final de semana, Jorge, a gente observou, né? Esses protestos contra o aumento da passagem do metrô, né? Houve mortos, feridos, toque de recolher, uma situação bastante tensa, né? No país chileno. Eu queria que você também, o que que você imagina? Hoje está todo mundo muito apreensivo, né? Nessa segunda-feira para saber exatamente como é que vai continuar. Agora, parece que existem muitos jovens que estão indo para as ruas, né, Romano? Sim, sim. A gente está vendo uma onda, mais uma onda, é, aqui na América do Sul, primeiro com o Equador. Também o estupim foi um aumento do preço do transporte público, e agora no Chile, mas também em outras partes do mundo a gente está vendo revoltas França, Iraque, Egito, enfim, Hong Kong. Então, apesar de ter muitas diferenças, mas é uma questão a observar. No caso específico do Chile, a reação do governo de declarar estado de emergência e colocar os militares na rua é uma certa ruptura com o Pacto Democrático que se estabeleceu depois da queda do Pinochet. E onde isso vai levar não está muito claro. Não há uma oposição organizada em torno de partidos. Não está muito claro ainda, porque as reivindicações são difusas. Começa com uma coisa muito pontual e depois, na verdade, aponta os representantes mais que saem na frente, quer dizer, representantes, os que são entrevistados, eles exigem a renúncia do próprio presidente. Então, aí precisa ver como a oposição parlamentar vai se colocar, mas o que expressa é uma insatisfação também difusa, mas a questão social, os problemas econômicos presentes, a marginalização da parte da população, a falta de expectativa, mas essas sérias questões que estão presentes também no Brasil, eles levam a essa situação que de repente explode, e aí tem esses protestos, apesar que não se sabe exatamente onde isso vai parar. Perfeito. Bom, vamos falar agora do Brexit. O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, né, parece que vai pedir que o acordo de Brexit, fechado aí na semana passada com a União Europeia, seja colocado em votação hoje, né? No sábado, o Parlamento britânico, né, aprovou uma emenda, né, que adia a votação do acordo anunciado aí na última quinta-feira. Enfim, qual que é a sua análise em relação a essa questão e os reflexos aqui para o Brasil, em Bonds, em Jorge? Bom, foi novamente surpreendente, é uma novela realmente muito confusa, complexa do Brexit. Eles entraram aí num beco que parece quase sem saída, né? A proposta de sair da União Europeia não tinha consistência, mobilizou uma insatisfação da população com o governo da época, e a União Europeia era vista como parte do problema. Agora, 3 anos depois, ainda sem perspectiva clara. O Boris Johnson conseguiu um acordo que, na verdade, não altera em essência o acordo que já tinha sido rejeitado pelo parlamento britânico, porque mantém uma diferença entre o tratamento da Irlanda do Norte e o resto do Reino Unido, que é inaceitável pelos protestantes da Irlanda do Norte, que estão com medo que isso abra o caminho para um futuro movimento de reunificação da Irlanda. E, portanto, eles votam contra também esse acordo, e o Boris Johnson que quer vender esse acordo como se fosse uma grande vitória, uma grande mudança, porque havia lá uma questão semântica, a palavra utilizada
no acordo anterior, backstop para esse controle da alfândega com a Irlanda do Norte, porque esse é o problema. A Irlanda está dentro da União Europeia, não pode ter uma fronteira entre a Irlanda do Norte e a Irlanda, porque isso vai ressuscitar todos os conflitos que, inclusive com o apoio da União Europeia, tinha se chegado a uma pacificação. Muito bem, então esse sábado o Boris Johnson esperava poder votar o acordo e o parlamento deu de novo o nó ao votar, na verdade, obrigação do Boris Johnson de encaminhar para a União Europeia a prorrogação da saída, que está prevista para 31 de outubro. E agora, ontem, o Johnson teve que enviar uma carta para Bruxelas pedindo a prorrogação contra sua vontade. Isso gera uma situação complexa, porque esse pedido tem que ser aprovado por todos os 27 líderes da União Europeia, inclusive o Boris Johnson, que já falou que ele é contra. Então, tanto é que ele mandou duas cartas. Uma com a informação sobre que o parlamento pediu prorrogação. Essa carta ele não assinou. E uma outra carta que ele assinou dizendo que ele é contrário a uma extensão. Agora acaba a União Europeia nos próximos dias. Eles vão se manifestar. E o Boris Johnson está com pressa, que ele gostaria que o parlamento ainda aprova, então, o acordo, que não entrou em votação no sábado, mas que aprova o acordo antes que a União Europeia decida pela prorrogação. A probabilidade disso é muito baixa, é muito difícil imaginar que hoje o mesmo parlamento, com toda a desconfiança que tem, tanto dentro do partido dele, como os aliados dele, os protestantes da Irlanda do Norte, e a oposição trabalhista e social-democratas, os verdes, todos em favor ou de ficar ou exigir um referendo. E, portanto, é muito difícil saber o que vai acontecer. É muito provável, em algum momento, a curto prazo, vamos ter novas eleições. Também não está claro como isso qual o resultado disso. Se houver aprovação do acordo, a gente pode imaginar que isso, do acordo com a União Europeia, que isso só vai ser possível com um acordo com os partidos. O Boris Johnson sozinho não vai conseguir a maioria. E aprovação com acordo, isso pode-se imaginar quando isso prevê também um referendo. Então, isso é uma tradição na Inglaterra, já em outros momentos, em torno de decisões estratégicas com a União Europeia. Depois de ter chegado a um acordo, procurou-se um mandato popular para esse acordo. Então, a aprovação do acordo com o referendo, e aí também não está claro qual seria o resultado disso. Então, está tudo muito aberto. O Boris Johnson está jogando até o limite. Ele sabe que ele está quase no final das possibilidades e, portanto, novas eleições. Ele mesmo quer provocar novas eleições, porque tem muitos parlamentares do Partido Conservador que se rebelaram contra ele. Ele espera que esses não vão poder se reeleger numa eventual eleição, portanto, que ele reforça a sua base eleitoral. Mas, por enquanto, a própria União Europeia continua, por causa do Brexit, muito paralisado, na verdade, porque tem muita energia, muita atenção. A própria Comissão Europeia também não aguenta mais, depois de 3 anos, idas e voltas. Então, realmente, uma das consequências para o continente europeu é que ninguém mais fala de sair da União Europeia. Porque isso era moda 3 anos atrás, imaginava-se que o Brexit seria o primeiro, que tinha efeito dominó, mas agora que se vê toda a complexidade, o caos político, as consequências econômicas e, portanto, sociais que isso pode causar, pouquíssimos partidos na Europa continental ainda falam
nessa opção de sair da União Europeia, mesmo aqueles que são eurocéticos. A estratégia dos eurocéticos é esvaziar o poder de Bruxelas por dentro, né? Bom, com relação ao Brasil, é, é, o acordo com a União Europeia e Mercosul foi assinado, mas está ainda em tramitação, e essa tramitação foi retardada por causa do comportamento do governo brasileiro, mas há interesses econômicos fortes, uma saída de fato, vamos imaginar que Boris Johnson consegue sair. É claro que ele imediatamente vai tentar fazer acordo de livre comércio Reino Unido, Estados Unidos, Reino Unido, Japão e também Reino Unido, União Europeia, porque o Reino Unido não tem nenhum problema com a importação de produtos agrícolas. Esse problema está exatamente na Irlanda e na França. E diante disso, a União Europeia terá mais um motivo para agilizar a tramitação do acordo. Para a União Europeia, o acordo com o Mercosul é importante para enfrentar a concorrência chinesa no comércio e investimentos no Mercosul. Uma saída do Reino Unido significa mais um motivo para a União Europeia agilizar esse acordo vamos dizer, uma competição, agora não só com a China, Estados Unidos, mas também com o Reino Unido. É isso que se pode dizer. Claro que também esse caos não ajuda no clima geral da economia mundial. O Reino Unido continua sendo uma economia importante, centro financeiro, Londres, etc. E, portanto, é um dos motivos de incertezas que ajuda para um clima de pouco crescimento e de pouco apetite por investimentos, e uma economia mundial com baixo crescimento é ruim também para o Brasil. Perfeito, tá certo, Jorge. A gente agradece aqui toda a sua análise. Um grande abraço para você e até a próxima. Ok, obrigado a você. Abraço. Até mais. Tchau, tchau. Falamos aqui com Jorge Romano, professor de Relações Internacionais e Economia da Universidade Federal do ABC e membro do grupo de reflexão sobre relações internacionais.